Malaquias, capítulo número 3, vamos ler, a partir do primeiro versículo, vamos ler 2 versículos desse capítulo, vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Malaquias 3, todos acharam? Amém? Malaquias 3, diz assim a palavra do Senhor: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Só até aqui está bom demais. Primeiro capítulo, primeiro versículo, segundo, metade do segundo. Senhor Deus e Pai, esta é a tua hora, a tua palavra será pregada, a mensagem será lançada nesta noite. Abrimos o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento para receber a tua palavra. Ó Deus, que ela não venha apenas ficar aqui nos nossos ouvidos, ela que venha produzir o fruto necessário para que nós possamos ter uma vida vitoriosa. Senhor, repreendo na autoridade do nome do Senhor Jesus tudo aquilo que vem atrapalhar este culto, esta reunião. Ó Deus, o Senhor que é dono desse lugar, o Senhor que manda, ó Pai amado, nesse ambiente, que a tua presença já é real em nosso meio. Ó Deus, muito obrigado por ela. Ó Deus, e muito obrigado por cada um que está aqui nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar-se. Vivendo Malaquias 3, hoje, é o tema da mensagem. Vivendo Malaquias 3, nos dias de hoje. Se nós formos perceber e lermos a palavra de Deus, nós vamos perceber que a vida espiritual da humanidade é um ciclo. Há vários acontecimentos, várias situações, passagens bíblicas que aconteceram no passado e que nós vemos repetir nos nossos dias de hoje. Portanto, esse é um argumento que nós podemos usar para falar assim: olha, a vida que nós vivemos hoje não é novidade. Os problemas que nós vivemos hoje não é novidade para ninguém, porque já foi passado por nossos antepassados, já foi vivido pelos nossos antepassados, já foi profetizado pela palavra de Deus, e cá estamos nós, vivendo uma época na qual também já passaram muitas pessoas lá atrás. Malaquias 3, ele vai falar onde muitas pessoas, e nós citamos isso aqui na hora do dízimo, da oferta, que é o capítulo que vai falar no versículo 10, diretamente sobre dízimos e ofertas. Mas pode deixar, eu não vou pregar sobre dízimo e oferta, também não teria problema nenhum em pregar sobre isso, apenas será passado por essa situação, que a palavra ela vai orientar isso, mas para mostrar a nós como nós estamos vivendo aqueles dias, e como era o povo lá, e como somos nós hoje. E é um alerta para todos nós como igreja ou não igreja, você que está aqui que é crente, você que não é crente, que você que está visitando a igreja e não é crente. O que Deus quer chamar a nós nessa noite, quer falar conosco nessa noite, é em relação à tua vida, como você está espiritualmente, como o povo de Israel estava anteriormente. Olha só, quando ele abre o primeiro versículo, ele vai falar de um homem, que nós podemos logo nos arremeter a ele. Ele vai falar assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Eis que eu vou enviar o meu mensageiro, e ele preparará o caminho diante de mim. Quem é esse que a Bíblia está falando aqui? De quem é esse que o profeta Malaquias diz? Ele fala a respeito de quem? A Bíblia vai dizer também
que quando pergunta a João Batista quem ele era, ele fala, pode deixar que eu não sou o Cristo, eu sou a voz que clama no deserto, aquele que a Bíblia, aquele que os nossos profetas falaram, eu vou preparar o caminho, ele preparará o caminho diante de mim. Ele está falando aqui do profeta João Batista. Deixa eu falar quem é João Batista. João Batista é um dos maiores profetas da Bíblia. Não é porque ele tem tamanho bíblico de textos escritos, porque João Batista mesmo não tem Bíblia, não tem livro nenhum escrito em relação a ele. Ele não é um Isaías, não é um Jeremias, que são considerados profetas grandes, porque na Bíblia há uma divisão de profetas grandes e profetas pequenos, mas isso é em relação de livros escritos. O livro de Isaías é um livro grande, o livro de Jeremias é um livro grande, Obadias, Oséias são considerados profetas pequenos, porque são poucos textos escritos no livro deles. Mas João Batista, quando fala que ele é um dos maiores profetas, é porque não é em relação ao que ele escreve, mas sim em relação a quem ele é. Todos os profetas foram falar depois que o Senhor mandou, ou seja, Deus vinha e mandava o profeta falar. João Batista foi o único que vinha falando antes de Deus. Ah não, você não entendeu. Como isso, pastor? Porque a Bíblia está dizendo aqui que ele preparou o caminho para o Senhor Jesus. Ele foi antes de Jesus. Ele falou, eis que vem aquele que vai salvar o mundo, eis que vem aquele que é o Messias, se arrependam, se arrependam. Ele veio pregando, ele veio preparando o caminho para o Senhor. Todos os outros profetas, Isaías, Jeremias, todos os outros profetas, o Senhor preparava o caminho para ele, vai por aqui, eu vou te enviar por ali, eu te envio para lá, eu te envio para cá. Mas João Batista não, ele preparou o caminho para que o Senhor viesse. Aleluia. Agora olha só, por que eu estou falando que é um ciclo? Ah pastor, mas João Batista, né? João Batista já era, já foi, já morreu. Cadê João Batista hoje? Você já se perguntou? Cadê João Batista hoje? Cadê o profeta João Batista? Já que o pastor está falando que é um ciclo. Olha o João Batista aqui. Olha o João Batista aí. A igreja do Senhor hoje representa João Batista. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O ciclo se repete. João Batista preparava o caminho para a vinda do Senhor. A igreja prepara o caminho para a volta do Senhor. João Batista pregava, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Nós pregamos, aceita Jesus como Senhor e Salvador, que Ele voltará, Ele voltará, Ele voltará. Nós estamos pregando que o Senhor voltará. João Batista pregava que Ele viria. Oh, aleluia. Então nós como igreja temos que fazer o papel de João Batista, porque nós fomos chamados para isso. Quando o profeta Malaquias fala, olha, eu vou enviar, palavra enviar, onde nós estamos vendo isso? Olha, eu vou enviar o meu mensageiro. Ele estava enviando o mensageiro. O Senhor estava falando, eu vou enviar o meu mensageiro. Jesus falava assim para a gente, para os discípulos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Jesus chamou os discípulos e falou, eis que eu vos envio de 2 em 2. Chamou 70 e falou, eu vos envio de 2 em 2. Mas eu dou poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpião. Deixa eu falar algo para você, dar um glória a Deus e um aleluia. Não se preocupe, pastor, mas Jesus está me chamando, eu não tenho dom, eu não tenho talento, eu não sei falar, eu não sou forte, eu não sei isso, não sei aquilo. Jesus não te chama porque você é capacitado, Ele vai te capacitar num processo. Jesus não chama você porque você é o bom, Jesus não chama você porque é forte, mas eu nunca vi alguém que foi chamado pelo Senhor cair derrotado, porque quando o Senhor te chama, Ele te sustenta, quando o Senhor te chama, Ele vai até o fim contigo, por onde você andar, Ele vai contigo. Ei, quando Jesus chama você para um propósito, esse propósito se cumprirá, porque os planos do Senhor jamais se frustrarão. Agindo Deus, não, está fraco. Agindo Deus, a pergunta é feita, quem?
quem? Ninguém pode impedir. Porque nele há todo poder, toda autoridade. Oh, aleluia! Aleluia! Agora vamos entender por que nós somos o João Batista e como nós devemos nos comportar. Quem foi João Batista? Qual é a característica de João Batista para que eu e você sejamos iguais? Como igreja, nós seremos iguais a João Batista. João Batista foi um homem que sentiu a presença de Jesus mesmo não vendo. Meu Deus, que mistério é esse, Senhor? João Batista, Rodrigo, ele sente a presença de Jesus mesmo não vendo Jesus. Quem é que está vendo Jesus? Mas quem sente a presença dele nesse lugar? Olha só, mas como que João Batista aconteceu isso? Vamos lá, vamos recapitular, vamos lá na história de Jesus. Na história de Jesus, Maria recebe a notícia, olha, o que tens em vós é fruto do Espírito. O Espírito Santo desceu sobre vós. E ela, com medo, ela sai da sua casa. E aí José fala, vai para a casa da tua prima. E quando ela vai, ela aparece no portão da casa de Isabel. Aleluia, olha que Janete, que coisa interessante. Quando ela aparece no portão da casa de Isabel, chama de longe, Isabel sai na porta e fala assim, bendita sois vós entre as mulheres. Ela fala, mas como tu está sabendo? É porque quando tu apareceu, o meu filho daqui se mexeu no meu ventre, porque ele já sentiu que aí tem o Todo-Poderoso, porque Jesus já estava, ele sentiu a presença de Deus, porque quando Maria aparece grávida no portão, ele se mexe dentro do ventre da mãe dele, aleluia. Ei, mesmo sem ver, ele sente a presença de Jesus. Aprende a ser igual João Batista, porque se você está num ambiente de culto, de adoração, de palavra, e você não sente que Deus está falando contigo, você precisa ser transformado por Espírito Santo que habita aqui. Aleluia! João Batista pregava a vinda de Jesus, eu falei sobre isso aqui. Ele não foi enviado para isso? Ele pregava a vinda de Jesus, nós pregamos a volta. Jesus voltará. Eis que ele bate a porta, Jesus voltará. Maranata, ora vem Senhor, nós não falamos isso? Nós não estamos pregando aqui vários e vários dias, Jesus voltará, se cuida, Jesus voltará, vigia. A igreja está aqui para pregar a volta de Jesus Cristo. João Batista pregando a vinda e nós estamos pregando a volta. Não pare de falar de Jesus, gente, porque nós somos a geração de João Batista. Nós somos a igreja que simboliza, que representa João Batista. Olha a terceira característica de João Batista que você também tem, em nome de Jesus. João Batista era ousado. Um camarada ousado, ele não tinha medo de ninguém para falar de Jesus. A esposa do rei foi lá enfrentar ele e falou, adúltera, você está casada com quem não é o teu marido. E aí ele fala na lata, ô rei, tu está errado. Ele acusava o pecado, ele falava do pecado. Ele não interessava quem era para ouvir, se era rei ou se não era rei. Ele tinha ousadia. Por que que a igreja se intimida de falar de Jesus para as pessoas? Você, como igreja do Senhor, não importa quem estará na tua frente, importa que você fale de Jesus com ousadia, porque Deus te deu essa ousadia para falar. Oh, ele era humilde. Agora, não é porque eu sou ousado, eu sou soberbo. Porque tem povo aí que pensa que ousadia é soberba. Aí confunde. Já que eu sou ousado, eu vou falar para todo mundo o que eu quero em qualquer lugar da minha maneira. Não é isso, isso é soberba. Primeira coisa, até quando Deus exorta, Ele exorta com amor. Até para você brigar, você precisa brigar com amor. Sabe como é que é a briga aqui no mundo? Vamos lá. Como é que é a briga aqui? Ô, pode me dando isso aí que é teu. Perdeu. Pode me dando isso aí. A briga aí. Não, não vou dar. Não, me dá.
Não, não vou dar, e aí embola os dois. Embolou, porque um não deu, não deu. Lembra daquela brincadeira que o pessoal fazia muito, na época mais do Magno, do Pretinho? Quem cuspia aqui é homem, o cara cuspia, não tá, pronto, pancadaria rolava. O cara batia, o outro revidava. Essa é a briga na humanidade, porque quem bate, o outro revida. Se me ofende, eu vou ofender também. Aí Jesus inventou uma briga maneira. Mas essa ninguém quer participar. Falou assim, olha, se um camarada te chamar para andar 1 milha, o teu perseguidor, o teu inimigo, te chamar para andar 1 milha, anda com ele 2. Se ele te pedir o teu agasalho, dá a tua roupa toda para ele. Se ele te bater numa face, tu dá outra para ele bater, toma. Por que isso, Senhor? É exatamente isso. Porque você vai vencê-lo fazendo passar vergonha. Você vai vencê-lo sabendo que aquilo que ele quer de você, ele pode te tirar o que é um exterior teu, mas o que tem dentro de você ninguém tira. Ele sabe, o Senhor sabe que ele pode pegar a tua roupa, mas o Senhor te dá 10 de volta. Ele pode te dar um tapa, pode te dar 2. O Senhor sofreu da humanidade toda por você. Então essa é a briga que o Senhor quer. Estão te pedindo? Tá. Está te ofendendo? Deixa para lá. Há algo interessante na ofensa. Quando a pessoa te ofende, quando você pensa, eu vou revidar, porque aquilo te atingiu. Agora, quando você não é aquilo que falam, pode falar à vontade. Pastor, estou com a raiva de fulano. Meu irmão, a raiva é tua. Você que está com a raiva, fulano não está com a raiva não, filhão. Porque quem tem a raiva é que sofre. Eu estou com raiva de fulano, eu estou irado. Olha, tira essa ira, porque a ira é tua, ele não está nem aí. E às vezes, muitas vezes a pessoa nem sabe. E aquela pessoa está remoendo isso lá dentro do coração. Então, João Batista era humilde. Nós temos que ter humildade de João Batista. Olha aqui o que eu vou falar, gente. Quando Jesus aparece para João Batista, João Batista está lá batizando. De repente surge um homem. Ele olha assim e fala, é ele. Jesus chega no Rio Jordão e fala assim, eu vim me batizar. Ele falou, o quê? Eu é que tenho que ser batizado pelo Senhor. Olha a humildade. Imagina, eu venho lá em Moisés também, mas olha essa João Batista, imagine Deus, o próprio Senhor Jesus chegando para qualquer um dos seres humanos hoje, falando assim, cara, eu vim até aqui a tua casa, porque João Batista falou assim, não, eu é que tenho que ser batizado pelo Senhor. Como aquele centurião, quando o Senhor falou assim, eu vou até lá, ele falou, não, Senhor, não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Isso é humildade. É como Moisés, quando o Senhor chamou ele, falou, Moisés, eu vou exterminar esse povo todo aqui no deserto, e da tua descendência, Moisés, eu farei uma nova nação. Moisés falou, não, Senhor, não faça isso, eu não quero isso. Isso é humildade. Quando o Senhor fala assim, e chega para batizar João Batista, eu que preciso ser batizado pelo Senhor, ele falou, não, João Batista, isso é necessário que isso aconteça. Mas ele, quando fala sobre Jesus, ele fala, vocês acham que eu batizo aqui, que eu tenho poder, mas virá aquele na qual eu não sou digno de amarrar a sandália dos pés dele. Olha a humildade, porque João Batista, embora ele tivesse discípulos, embora ele tivesse muitas pessoas que o seguiam, aquilo não subiu a cabeça dele. Ele sempre soube se colocar no lugar de servo e um que estava acima dele, que era Jesus. A igreja do Senhor tem que entender que o cabeça é Cristo e que nós somos apenas parte do processo, do projeto e do plano de Deus. Que liderança nenhum tem autoridade acima da autoridade de Jesus. Que a Bíblia é a verdadeira palavra do Senhor, não é a minha e de nenhum outro líder.
Geração de João Batista está vivo aqui? Amém. Aí a palavra aqui vai falando que o Senhor, de repente virá, olha só que palavra, de repente, Ele virá o seu templo, que estava falando lá de Jerusalém, que o Senhor chegaria ao templo. De repente, Ele virá o seu templo. Como que a Bíblia diz que Jesus voltará? Num abrir e fechar? De repente. De repente, a hora, o dia, ninguém sabe. Mas de repente Ele voltará. Olha como é que o ciclo se repete. De repente Ele voltará. Será num abrir e fechar de olhos. A hora, o dia, ninguém sabe. A palavra de Deus compara a volta do Senhor como um ladrão, que Ele não avisa quando vem. E aí eu pergunto, nós estamos como nesses tempos? De repente, Ele vem. A Bíblia vai dizer em relação a João Batista, e falando isso aqui, que de repente Ele vem, Ele a quem buscais. O povo de Israel buscava o Messias, buscava aquele que salvaria a nação. Nós estamos buscando aquele que nos dá a salvação. De repente Ele vem. Aqui nós estamos dizendo, de repente Ele voltará. Ele surgirá entre as nuvens com poder e glória. A Bíblia fala aqui que Ele é o anjo do pacto, que o próprio Senhor era o anjo do pacto, era o anjo daquele que faria uma nova aliança. E quem é, hoje, quem é que está no lugar de Jesus? Quem é que está como um anjo? Quem é que está como anjo do pacto? Aquele que foi prometido à igreja, aquele que foi prometido a mim e você. Eu estou falando do Espírito Santo de Deus, que Ele foi derramado no dia de Pentecoste, para que a igreja dele fosse viva e como está hoje, e guiasse, e levasse todos aqueles que acreditam em Jesus como Senhor e Salvador, por todo mundo pregando o Evangelho, porque nós esperamos por Ele. Oh, aleluia. Agora olha só que bacana aqui. Uma pergunta, aliás, duas perguntas são feitas. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando Ele aparecer? Aí não vou falar que o bicho pega não, porque aqui não pega ninguém. Quem suportará a sua vinda? Quem subsistirá no dia e quando Ele aparecer? Respostas podem ser dadas por você, a você. Nós vamos falar, obviamente, de duas classes que serão separadas nesse dia. Duas classes. Quando ele pergunta aqui, quem suportará? Ou quem, subsistirá? Só pode ser, ele está falando de duas classes, não tem outras. Aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Porque serão divididas nessas duas classes. O justo serve a Deus, o ímpio que não serve a Deus. Resumindo mais um pouco, o crente, o não crente. Resumindo mais um pouco, o que foi batizado, o que não foi batizado. Alguém tem dúvida de que são essas duas classes que fazem parte da nossa sociedade, que fazem parte do nosso mundo?
Quem é que subsistirá? Quem é que suportará? Então vamos lá, temos duas classes. E aí ele vai dizer mais à frente, nós não lemos esses versículos, mas ele vai dizer, eu vou até ler aqui. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo de ourives e como a potassa dos levandeiros. Acertar-se-á como derretedor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi e refinará o ouro. Aqui está falando como o Senhor fará. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém, agradável ao Senhor nos dias antigos e como os primeiros anos. Olha o que ele vai falar no versículo 5. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, os oprimem a viúva, o órfão, torcem o direito dos estrangeiros, e não me temem, diz o Senhor. Aqueles que não temem ao Senhor, o Senhor está falando aqui o que acontecerá com eles. Está falando para o não crente, está falando para aqueles que não servem a Deus. São esses aqui. Todas essas classes que foram faladas, está dentro da classe que não serve a Deus. Feiticeiros, adúlteros, defraudadores, que não temem. É o que nós vemos aí no mundo hoje. Pensa no que está acontecendo na nossa sociedade, acontecendo aquelas pessoas que estão fora da presença do Senhor. Essa classe. E aí ele faz um alerta. Ele faz um alerta. Tornai-vos para mim. Tornai-vos para mim. Que eu me tornarei para vós. Agora olha o que acontece na nossa sociedade. Sabe qual é o grande problema? Que nós invertemos isso. O Senhor fala aqui, tornai-vos para mim, se convertam a mim, que eu me chegarei até vós. Sabe o que o ser humano quer hoje? Senhor, vem até a mim, que aí eu vou para a igreja. Se o Senhor me der isso, eu vou para a igreja. É tipo assim, Senhor, vem a mim, que aí sim eu vou até o Senhor. Até parece que Deus está precisando de alguém. Ah, não, eu só vou para a igreja se o Senhor fizer isso para mim. Ah, quem somos nós? O Senhor fala que é o contrário isso. Vinde a mim, que eu me voltarei para vocês. Ou seja, se vocês entrarem na minha presença, vocês vão experimentar do melhor que eu tenho para vocês. Vinde a mim, tornei-vos para mim, que eu os tornarei a vós. Ou seja, o Senhor está posicionado sempre na mesma posição. É como se o Senhor estivesse na mesma posição, esperando. Está aqui o que é teu. Vinde a mim, venha até mim, retorne a mim, que eu tornarei a vós. Quando nós chegamos nessa presença dele, ele fala, toma o que é vosso, porque agora eu estou me tornando, retornando a você, eu estou me voltando para você. Aleluia. Aí sabe o que o povo naquela época perguntava? O povo perguntava assim, Senhor, mas o que havemos de tornar a você, ao Senhor? Em quê? Por que eu tenho que voltar? Em que eu tenho que voltar? Era a dúvida do pessoal, era uma cegueira espiritual, uma falta de discernimento, de entendimento, porque eles falavam, por que nós temos de nos tornar? Em quê? O Senhor falou para eles assim, vocês são ladrões, me roubais, vocês estão me roubando. Senhor, mas nós te roubamos em quê? Nos dízimos e nas ofertas.
E aí é que entra Malaquias 3:10. Dentro desse contexto, roubará o homem a Deus? Ele pergunta. Todavia vós me roubais, dizendo: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados. Olha o que ele fala para aquele povo: com maldição vocês são amaldiçoados. Não é o Senhor que amaldiçoava, já era decretado isso através da lei. Eles estavam em desobediência, eles estavam trazendo maldição para a vida deles, porque eles estavam roubando a Deus. Você imagina uma pessoa roubar a Deus, mas por falta, por ignorância, eles não entendiam aquilo como roubo, apenas retinha aquilo que era de Deus. E isso é muito sério, pastor, mas isso acabou no dia de hoje. Isso é o que o diabo quer que a igreja pense. Por isso que tem pessoas pregando que dízimo não importa mais, que dízimo não precisa mais. Deixa eu falar para você, o dízimo ele vem antes da lei, agradou o Senhor, e Deus imputou, colocou nos mandamentos. Ele diz aqui: trazei todos os dízimos, porque depois que ele fala isso, com maldição sou amaldiçoado, para que haja mantimento na minha casa. Ele vai falar no versículo 10. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto. Não precisava falar isso, mas ele fala, porque o Senhor, ele se agrada sempre em abençoar você e abençoar a mim. Ele fala, e provai-me nisto. Olha a promessa que vem junto. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Pensa bem. Pensa bem. Um povo que roubava a Deus, porque não dizimava e não ofertava. Aquilo que era de Deus, eles retinham. Aí Deus fala assim, com a maldição vocês são amaldiçoados. Eles retinham o que eram de Deus. Talvez aquilo ia suportar alguma coisa, ia suplantar alguma coisa no teu mês, no teu dia. Mas pensa bem, o que eles estavam perdendo? Primeiro, eram amaldiçoados. Uma pessoa era amaldiçoada. Depois, eles deixavam de ter para a vida deles as bênçãos que o Senhor promete. Prove-me nisto. Se eu não abrir a janela do céu, amém ou não amém? Agora deixa eu perguntar para você, Harrison, você não vai me responder, você que já sabe. No céu tem tristeza? No céu tem doença? No céu tem contenda? O Senhor fala que abre a janela do céu, então vai cair na tua vida o que tem no céu. No céu tem paz, no céu tem alegria, aleluia, no céu tem riqueza, oh glória, no céu tem unção, no céu tem promessa, no céu tem tudo que há de bom e de melhor, porque lá tem tudo aquilo que meus olhos não viram, que o meu coração jamais sentiu, está lá no céu. No céu tem aquilo que o Senhor tem preparado de melhor para toda a humanidade. Ele fala que vai abrir o janelão assim, fala assim, derrama, derrama, derrama sobre a vida dele, porque é promessa. Se ele fala assim, se eu não abrir a janela do céu e derramar sobre a sua vida uma bênção sem medida. Olha, bênção sem medida é do estilo do Senhor. Lembra que eu falo, Fabrício? Ei, Janete? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É sem medida. Ele não tem medida. Não tem, Harris. Eu vou medir só, é só 1 metro de bênção, só não, ele não tem medida, ele vai por quilômetro, ele vai por quilômetro, enquanto você estiver precisando, enquanto você estiver querendo, ele vai derramar a promessa na sua vida, ele vai derramar alegria na sua vida. Não tem medida, o tempo não para, não é tempo, não é distância, o que o Senhor tem para você é muito grande, a partir do momento que nós sejamos fiéis a Ele.
e aí o que o mundo quer que nós pensemos? Já vai dar dinheiro para a igreja, já vai dar dinheiro para o pastor, não precisa mais isso hoje, não precisa dizimar. Oh Deus, tenha misericórdia, tenha misericórdia. O Senhor fala assim: 90% você é mordomo, 10% você me devolve. Imagina isso ao contrário. 10% é teu, 90% é meu, que eu estou te dando mesmo é meu. O Senhor não fala isso. 10% você me devolve, que vai manter a minha casa. Porque lá tem órfãos, lá tem viúvas, lá tem necessitados, lá tem pessoas que vão buscar, aleluia, um lugar para morar. Lá tem pessoas que necessitam de curas, de enfermidades, de remédios. Lá é que vão achar. Então você é contribuinte, você é ajudador, você é apoiador, você é auxiliador do meu ministério. Então você simplesmente devolve aquilo que eu preciso aí na terra, porque a terra é capitalista, por causa disso só. Agora Deus faz o negócio. Eu não quero. Beleza, não tem problema. A maldição não vem na igreja, a maldição vai para quem é assim. Porque ele fala: se você não der, eu vou arrumar outro que dá. E aquela pessoa. Porque tem um monte de ímpio, que às vezes você vê o cara prosperando bem, você vai ver lá o cara tem propósito. O cara nem é crente, mas fala: não, vou ajudar o ministério lá do pastor Celso, vou ajudar a obra. Sabe por quê? Porque o cara tem o dom de dar. Aí a palavra do Senhor cai sobre ele. Prove-me isso, se eu não abrir a janela do céu e derramar bênção sobre a sua vida. A palavra de Deus, ela não é só, ela não estipula um tipo de pessoa, ela fala só para quem é dizimista, para quem devolve o dízimo e a oferta. Se o cara é ímpio, se não é, se ele estiver fazendo isso de coração, a promessa ela vem na vida dele, ele pega a promessa de Deus, né? E aí, ele continua falando. Falamos do dízimo, passamos. Graças a Deus a igreja é dizimista. Amém? Aqui ninguém há dúvida de dízimo não. Hoje nós tivemos aula sobre isso. Se quiser também perguntar para mim depois: pastor, eu quero entender mais. Quando eu fui crente no início, agora não sou mais não. No início, lá assim que eu me converti, eu demorei um tempão para aceitar esse negócio de dízimo, sabia? Eu demorei 3 dias, porque quando eu comecei a ler a Bíblia, aí eu falei assim, eu cheguei na parte do dízimo de oferta, eu cheguei nas promessas de Deuteronômio 28, eu falei: nossa Deus, esse Deus é bom demais. Deuteronômio 28, não, eu quero ficar só nessa parte aqui. Promessa linda, maravilhosa. Aí quando chegou na segunda parte do Deuteronômio 28, eu não quis ler muito não, porque vinha a maldição. Aí depois chegou em Malaquias, eu falei assim: espera aí, se eu quero ser um crente de verdade, ou eu acredito na Bíblia toda, ou eu não acredito em nada, porque eu não posso dividir aquilo que eu acredito, aquilo que eu não acredito. Tem que dizimar? Então beleza, isso agrada ao Senhor, fui lá e dizimei. A partir daí eu sempre fui dizimista. Então isso tem mais ou menos pouco tempo também, 25 anos. Então, tudo aquilo que eu faço para o Senhor, Ele tem me honrado, Ele tem colocado, não tem deixado faltar nada na nossa casa. Agora o que Ele fala? Vós me agredistes com palavra. Isso é sério demais, gente. Ele fala além do dízimo e oferta. O povo nem estava ligado nisso. Você está me roubando. Não estou no dízimo e na oferta. E outra coisa, vocês estão me agredindo com palavras. Senhor, como nós estamos te agredindo com palavras? Talvez nós estejamos passando por épocas parecidas. Talvez não, é o ciclo. Nós estamos agredindo o Senhor com palavras. E agredir o Senhor com palavras não é xingá-lo. Sabe como o Senhor se sentia agredido? Oh, aleluia. Olha só. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis: inútil é servir ao Senhor.
Olha isso tocou no coração de Deus. Isso é inútil, e dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado e guardados os seus preceitos, e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Tem os que cometem impiedade, prosperam sim, eles tentam o Senhor e escapam. Esse pensamento que Malaquias, que aquele povo tinha, é o que tinha o profeta Asaf em Salmo de número 73. Depois você vai lá e olha Salmo de número 73. E também no Salmo de número 37 vai falar da prosperidade dos ímpios. Os ímpios prosperando. Aqueles que falam mal do Senhor, escapam. Você vê aí os caras de carrão do ano, os caras comemorando, os caras fazendo de tudo, tendo de bom, de melhor, churrascão todo final de semana, e você sendo moído, e você passando pela Covid nos trincos, dribla para lá, dribla para cá, morre alguém do teu lado, você desvia, você tá ruim o negócio, e aí você ouve o que? 2021 vai ser pior, você, meu Deus, e tá lá o cara comemorando e tomando todas, e carrão do ano, e feliz, mas tá lá burlando a sociedade, roubando dinheiro dos cofres públicos, mas tá lá, e você tá aqui, equilibrando, desequilibrando, aí chega um momento que a igreja fala, mas o que tá valendo a pena? O que está valendo a pena? Eu estou no sufoco aqui, o ímpio está lá, o camarada está lá blasfemando, escapa, está sempre feliz. Vai falar que nunca passou na tua cabeça isso. Ah, pastor, servir é muito difícil, estar na igreja é muito difícil ser crente. Aí tu vai numa festa onde está rolando, aí está lá um capetinha falando assim, aí, tá vendo? Pô, estamos tomando, quer? Toma uma. Aí o cara que é fraco vai lá, não tem problema não, né? Não tem nada a ver não. O tem nada a ver, sabe o que é o tem nada a ver traduzindo? Sabe, gente? Aquela pessoa que fala assim, não tem nada a ver não, vou traduzir isso para você, porque tem que ter a traca SAP, né, para isso. Não tem nada a ver não, vem para o inferno que eu te aceito. É o vem para o inferno que eu te aceito. Não tem nada a ver. Então, o povo começou a ver aquilo e falou assim, inútil é serviço, não é útil, é inútil, porque aquilo que o Senhor prometeu para nós, cadê? Asaf pensava assim, mas Asaf vai chegar lá no Salmo de número 73, num dos versículos ele vai falar assim, até que eu entrei no santuário do Deus vivo, e pude perceber qual será o fim deles, certamente Senhor, o Senhor os coloca em lugares escorregadios, aonde não tem firmeza, vendo o vento vem e destrói, mas nós, Senhor, somos postos sobre a rocha. Agora olha o que o Senhor fala, porque quando o povo falou isso, irritou o Senhor falou, pô, me ofenderam. Meu irmão, quando você ofende o Senhor, se você ofende Golias, meu irmão, se prepara que ele vem para detonar, ele vem para... Agora esse Deus, gente, ele tem tanto amor, que amor é esse? Você um dia pode ter ofendido ao Senhor, você pode não estar sendo dizimista, fiel, e aí o dízimo, a falta do dízimo tem maldição na tua vida, e aí é com você, e aí eu continuo falando que eu não vou obrigar você a ser dizimista, você entende a palavra, está entendendo o que eu estou falando, você tem que partir do teu coração, isso não é imposto a você. Agora, quando ofende ao Senhor, dizendo inútil é te servir, é o que vale a pena estar na igreja, para que está na igreja? Para que está diante do Senhor? As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos para os felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam o Senhor e escapam.
Então, os que temiam o Senhor falavam uns para os outros. O Senhor atentava e ouvia. A Bíblia está dizendo aqui, ela dá um corte e fala: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O que eles falavam uns aos outros? Aqui começou a falar do que temiam. Ele deu um ponto aqui de um grupo que falava assim contra o Senhor, que irritava o Senhor, que falava contra o Senhor, que falava que não vale a pena. Aí tem um ponto, o Senhor. Então, os que temiam o Senhor falavam uns para os outros. Quem teme ao Senhor mesmo, quem conhece ao Senhor, fala para o irmão assim: irmão, está difícil, mas estamos juntos. O Senhor vai mudar a nossa história. Senhor, irmão, está ruim? Vamos orar junto, porque eu creio que o meu Deus, Ele nos ouvirá. Uns falavam para os outros, porque eles temiam, eles sabiam quem era Deus. Olha o que Deus fala aqui, olha que Deus fala: o Senhor atentava e ouvia. O Senhor falava assim: epa, mas tem um povo falando algo diferente. Tem um povo falando algo diferente em relação a mim. Tem um povo que me teme, tem um povo que me conhece. Olha o que eles falam: oh, aleluia. E atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. O Senhor fez algo diferente. E aqui que começa a falar daquilo que o Senhor faz para aquele que serve e para aquele que não serve. Para quem serve o Senhor tem um memorial diante dele. Um memorial que sempre ao olhar lembra de nós. Esse memorial o Senhor está sempre lembrando do seu povo. Olha o que o Senhor fala: eles serão para mim propriedade particular. Ei, se atenta aqui. Qual a diferença do público, do que é público, do que é particular? Escola pública e escola particular. Qual é a diferença em termos de posse? A escola pública não tem um dono. Amém ou não amém? A escola particular tem um dono. Tudo que é público, ninguém comanda, são de todos. O que é particular, tem um proprietário. Vocês não pegaram ainda? Jesus está falando que nós seremos propriedade particular dele. Ei, você tem um dono que zela pela tua vida. Por que tudo que é particular tem mais organização, tem mais zelo, é diferenciado? Porque o dono quer ver aquilo ali crescer, o dono quer ver aquilo organizado, o dono quer ter sucesso com aquilo, quer prosperar com aquilo. O que é particular, isso que o Senhor está falando: vocês serão para mim propriedade particular, vocês são meu, eu sou o dono, então eu estou cuidando de vocês. Oh, aleluia! Oh, Jesus! Oh, aleluia! Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. No dia do grande juízo, aonde será extirpada toda a raça humana que não serve ao Senhor, aonde se findará tudo isso aqui, o Senhor está dizendo: eu vou poupar vocês, vocês estarão no lugar seguro. E aí ele fala: então vereis
outra vez a diferença do justo e do ímpio, do que serve a Deus e do que não serve. Vou repetir. Então vereis outra vez. Quer dizer o que é isso? Que o Senhor já mostrou. Já mostrou na história a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Ele vem mostrando. Então ele fala, então vereis outra vez. Eu vou mostrar para vocês de novo a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Nessa geração que nós estamos vivendo Malaquias 3, nos dias de hoje, vivendo isso aqui que nós ouvimos, em qual classe você quer estar? Quem é você nestas classes? Em qual posição você está? Do que serve a Deus, do que não serve a Deus? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vivendo Malaquias 3, vivendo como João Batista, pregando a palavra do Senhor, anunciando que Ele voltará. E o Senhor certamente virá. Mas há uma promessa para aqueles que temem ao Senhor. Eu não sei qual é o teu pensamento em relação à vida cristã, em relação à igreja, em relação a dízimos, ofertas, mas a palavra de Deus é bem clara em relação àquilo que nós estamos falando, porque a todo instante o crente e a igreja sofrem ataques para justamente desvirtuar, tirar você do conhecimento do que o Senhor tem preparado para nós. A palavra de Deus, ela é fiel. Tudo que ela falou que ia acontecer, aconteceu. E está acontecendo. O Senhor tem promessa para você. Ele diz que vai te poupar se você estiver servindo. Se você estiver nos caminhos do Senhor. Se você escolher Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele vai poupar. Ou seja, a igreja do Senhor será poupada naquele grande dia. No dia do grande juízo, nós seremos poupados. O Senhor olhará para a nossa vida e falar assim: chega para cá. Eu não deixarei que mal algum te alcance. De tudo que acontecerá, não chegará até você, porque você será poupado, diz o Senhor. Porque vocês são para mim particular tesouro. Um tesouro particular, eu cuido de vocês. Vocês são meus. Enquanto os ímpios serão derribados, serão destruídos da sua própria soberba. Porque a palavra aqui ainda diz que nós pisaremos os soberbos, nós pisaremos aos ímpios. A palavra, quando eu li isso, eu falei: Senhor, mas parece tão duro, nós pisaremos nas pessoas. E aí mais à frente Deus vai falar: não, é porque eles serão transformados em cinzas, e nós passaremos por cima das cinzas. O Senhor, Ele está falando, Ele está desenhando aqui sobre os últimos dias, sobre do grande acontecimento que virá sobre a terra. Gente, não tem como escapar disso. A humanidade já está em contagem regressiva para esse grande dia. E nós precisamos entender, porque quando nós passarmos, estivermos pisando sobre os ímpios, não sobre eles, pessoas, mas sobre a cinza deles, porque eles foram queimados, eles foram destruídos. Aonde você quer estar hoje? Talvez você que está vendo a live aí,
onde você está nesse momento, porque você está fora do caminho do Senhor. Eu quero que você ore conosco. Feche seus olhos. Começa a falar com Deus. Talvez você ouviu essa palavra e sente a necessidade de conserto, a necessidade de falar: Senhor, eu preciso melhorar, mas Senhor, eu entendo que o teu chamado é esse, então eu não quero, Senhor amado, falar contra ti. Por certas vezes, Senhor, eu mesmo pensei em relação à prosperidade dos ímpios e por que nós sofremos tanto, mas Senhor, agora eu entendo, e vale a pena, Senhor amado, aguardar mais um tempo. Senhor, muitas vezes eu fui negligente nos dízimos e ofertas, porque eu não entendi, ó Pai amado, que a importância do que o Senhor dá para isso e quanto isso vale em nossas vidas, quebrando maldição, apoiando, ajudando aos que mais necessitam, ao teu ministério. Isso faz parte, Senhor, e ainda eu tenho promessa com isso. Oh Senhor, nos perdoa, tenha misericórdia, Senhor amado, de nossas vidas. Ah Senhor, tenha misericórdia, porque se nós estamos aqui até hoje é porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado. O Senhor tem nos atraído pelo teu imenso amor, por esse amor perfeito. Em nome de Jesus, Senhor, quebra todas as cadeias, todas as correntes, todas as amarras, ó Deus, contra o teu povo nesta noite. Deus de poder e de glória, repreendemos na autoridade do nome do Senhor Jesus todo o mal, tudo aquilo, ó Deus, que está impedindo o teu povo de caminhar, de andar e de correr em tua direção. Toda maldição lançada contra ti não prosperará, diz o Senhor, não chegará à tua tenda. Toda palavra contrária a ti em juízo você condenará, diz o Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. De glória, para encontrar contigo e ser outra vez achado em meu coração. Voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente da oração, onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade.
aquele que era, aquele que é, com toda a força, cante isso, e que há de vir, aquele que era, aquele que é, e que há de vir, aquele que era, aquele que era, aquele que é, e que há de vir, aquele que era, aquele que é, e que há de Senhor, ó Deus, nós queremos estender nossas orações hoje pela vida da dona Ivani. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, o Senhor pode, ó Deus, curar, restaurar, Senhor amado, em nome de Jesus, a saúde da dona Ivani. Ó Deus, em nome de Jesus, todo tipo de enfermidade vai saindo, ó Deus, assim como na vida da Luciane, ó Deus, restaurando também a sua saúde, interrompendo, ó Deus amado, toda evolução, ó Pai amado, da enfermidade. Colocamos a vida do nosso irmão Netinho, ó Deus amado, no teu altar nesta hora. Sabemos que o Senhor já tem cuidado, ó Deus, sane os problemas, restaure a saúde do Luiz, Pai. Luiz Alves, Senhor Ramos Neto, ó Pai, vai, ó Deus amado, trabalhando nesta vida. O Senhor é o dono, o Senhor é quem dá a vida, e o Senhor também pode curar. Nós cremos, Senhor amado, no poder de uma palavra profética, e nós estamos colocando aqui diante desse altar, diante da tua presença. Senhor, derrama cura sobre estas vidas, Senhor. Cura, Senhor amado, estas vidas em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, assim como cada vida, ó Deus, cada pessoa aqui que recebeu a tua palavra hoje e deseja e quer uma transformação de vida, quer fazer algo novo, que quer fazer, ó Deus amado, e andar pelos seus caminhos, pelos seus preceitos, que quer se fortalecer na tua presença, é hoje, é hoje, é hoje, em nome de Jesus, é hoje. Recebe o Espírito de Deus sobre a tua vida agora. Recebe o Espírito Santo para te guiar, para te fortalecer, para direcionar os teus caminhos, de acordo com a vontade de Deus. Porque esse dia chegará, você será poupado como um pai poupa o filho que ama. E o que Deus tem preparado para você e para mim, ó Deus, nada se compara aqui na terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, você pode aplaudir a esse lindo nome, Santo, Deus, poderoso, Jesus. Um ambiente de glória, um ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Um ambiente de glória, um ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei.
Aleluia! Glória a Deus, nós já estamos encerrando o nosso culto. Que dia maravilhoso, que domingo maravilhoso na presença do Senhor. Nós temos cantina. O que nós temos hoje na cantina?